Como funciona essa questão da salvação? Como funciona? É isso que nós iremos ver agora. Eu sou o pastor Wellington, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e iremos abordar como funciona essa questão da salvação. Salvação não é física não, é salvação espiritual. A palavra do Senhor diz que todos pecaram. Primeira coisa, todos pecaram e afastaram da glória de Deus. Todos pecaram. E Deus precisava arranjar um meio de salvação para resgatar o homem. O homem que estava afastado de Deus, Deus agora quer trazer de volta, a sua presença, quer dar oportunidade do homem ter uma relação mais íntima com Deus, porque quando o pecado surgiu no Jardim do Éden, o pecado foi como se fosse uma bomba que batesse no meio do caminho entre o homem e Deus, criasse um abismo muito grande e o homem parou de ter acesso com Deus, tá? Agora o homem precisa voltar de novo a ter comunhão, porque o homem é afastado de Deus, o homem morre e vai para o inferno, não tem como estar com Deus, porque há uma separação, mas Deus ele quer resgatar o homem de volta. Por isso que a Bíblia diz que a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos alcancem a salvação. Daí, quando o homem afastou de Deus no Jardim do Éden, todos também já nascem afastados de Deus, mas Deus dá uma nova oportunidade para que o homem venha reconciliar com Ele. E este meio que Deus usou, usou Jesus como aio, ponte. Jesus é a ponte que liga o homem a Deus. Então Deus pegou, mandou Jesus para morrer na cruz, para pagar o preço, para nos resgatar da situação que nós estávamos vivendo. Daí Jesus veio como um intermediário, ele veio como o salvador da humanidade. Quando nós pensamos em salvação, nós devemos lembrar também que o homem ele tem a opção de escolha. Ele pode escolher a salvação ou ele pode escolher a perdição eterna. Ninguém é obrigado a vir, para Deus. Ninguém é obrigado a estar na presença do Senhor. Mas para aqueles que querem, diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E olha que Deus tentou resgatar o homem de diversas formas, antes de Jesus nascer. Ele mandou os 10 mandamentos, mandou Moisés, mandou aquela porção de gente, profetas, mandou o sacerdote, a porção de gente, mas nada disso resolveu. Mas aí, nessa demanda de resgatar o ser humano, Deus, olhando para debaixo da terra, não viu ninguém apto, em condição de pagar esse preço, morrer na cruz para salvar a humanidade. Então ele olhou para debaixo do chão, não viu ninguém, olhou para a terra, não tinha ninguém, e ele olhou para o céu e viu na sua destra, que é a sua direita, ele viu quem? O seu único filho, Jesus. E ele é como se ele dissesse: meu filho, tentei de tudo, não tem jeito, você vai ter que descer lá, vai ter que se humilhar, ter uma forma humana, e você vai ter que morrer na cruz. E Deus escolheu o seu filho, e Jesus obedientemente veio, nasceu ali da Virgem Maria, concebida pelo Espírito Santo, não foi pela vontade humana, porque Maria até no momento não teve relação com ninguém, e Maria agora concebeu Jesus, e Jesus agora veio à terra, viveu entre nós, passou por muita humilhação, e ele agora morre, e aquele sangue de Jesus que foi derramado na cruz, aquilo ali era a moeda, era o valor que deveria pagar. Talvez você pergunte assim: pastor, mas se eu morresse e derramasse o meu sangue, o sangue meu não poderia servir para me salvar dos meus pecados? Eu digo não, porque o sangue nosso é contaminado, nosso sangue tem pecado, então era necessário que o sangue fosse carmesim, fosse um sangue puro, imaculado, e só Jesus
é que tinha esse sangue. Jesus, embora tenha vivido entre nós, entre pecadores, mas Jesus não cometeu nenhum pecado, ele permaneceu na mesma posição, íntegro, né? Não se contaminou com nada, e por isso ele poderia morrer na cruz e usar o sangue dele para nos salvar. Daí, morreu na cruz e derramou o sangue todo pelo nosso pecado. Então, irmãos, a questão é o seguinte: não existe outro meio de salvação. Você pode tentar fulano, não existe ninguém. Só Jesus é que pode salvar o ser humano dos seus pecados. Maria não pode salvar, José não pode salvar, São Benedito não pode salvar. Afinal de contas, todos esses dependeram do sacrifício de Jesus. Quem salvou Maria? Quem salvou Maria foi o sangue do seu filho Jesus. Ela aceitou Jesus e ela foi para o céu, né? João Batista, ele dependeu também do sacrifício de Jesus. Aí a Bíblia diz: em nenhum outro há salvação. Ninguém pode salvar a vida do outro no sentido espiritual, conduzir a pessoa ao céu, porque Jesus é o único que tenha essa competência de salvar as pessoas do seu pecado. É por isso que a palavra do Senhor diz, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você observa que está no singular, não está no plural. Não existem outros meios. A Bíblia diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então tá aí como funciona a salvação. A salvação é através de Jesus, que morreu na cruz pelo nosso pecado. Então, irmãos, que Deus lhe abençoe, continua firme aí, e vamos continuar no nosso canal, compartilhando os nossos vídeos. Que Deus abençoe, fica na paz do Senhor, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.